Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Magali, Estela, Ângela, Eridan, as pessoinhas conhecidas, Ana. Eu vou passar a palavra ao Sidney, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre direito autoral na fotografia. E esse é um tema que, no ano passado, várias pessoas pediram para a gente. Então, assim, tem muita dúvida, tem muita curiosidade, tem muita informação truncada, gente que acha que está certo alguma coisa, gente que defende outras correntes. Então, a gente convidou um especialista, o Sidney, ele é presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB. Deixa eu ler aqui. Ele é mestre em Bens Culturais do Departamento de História da Fundação Getúlio Vargas, formado em Direito pela PUC do Rio, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Autorais da OAB, vice-presidente do IAB, que é o Instituto dos Advogados do Brasil, vice-presidente do Comitê Jurídico do CISAC, que é a Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, e membro da ALAI, não sei como é que fala isso, Sidney, você me corrige aí, Associação Littéraire et Artistique Internationale. Eu não falo francês, me desculpe. Mas é isso mesmo, está perfeito. É isso mesmo. Bom, gente, Sidney, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu não vou enrolar muito, vou passar logo para você, para a gente tentar ficar naquele... Quem já participou aqui de outras rodas sabe que a gente já foi até 11 da noite, mas eu combinei com o Sidney que a gente vai fazer até as 9. E é uma combinação que eu quero que esse ano a gente consiga cumprir com todos os convidados, porque eu convido a pessoa para ficar 1h30 e ela acaba ficando 3. Então, assim, eu fico com vergonha depois. Então, gente, vou passar a palavra para o Sidney. Quem tiver alguma pergunta depois da fala dele, usa, por favor, esse botãozinho que tem aqui do reaction, que é de levantar a mão, que eu passo a palavra, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Sidney, com você. Obrigada por ter aceitado o convite. Bom, boa noite a todas e todos. Eu que agradeço. Né? Falar direito autoral é sempre bom, ainda que às vezes a gente sai com mais dúvidas do que soluções, mas o importante é debater, discutir. Esse é um tema sempre bem controvertido, enfim, até porque a gente sempre trabalha numa seara de subjetividade muito grande. Então, é natural que as dúvidas suas, no contexto, é sempre muito importante. Eu acho que as perguntas, talvez, né, enriqueça muito mais a nossa conversa de hoje, mas antes de chegar nessa etapa, enfim, eu só queria dar uma pincelada, enfim, né, no que tange, né, os regimes de proteção, especialmente relacionados à fotografia, né, ou seja, sob qualquer forma expressada, para ajudar, talvez, na conversa. Né? A gente tem, importante, antes de chegar na lei brasileira, é importante entender que o regime de proteção do direito autoral, da propriedade intelectual, ele funciona obrigatoriamente por ser um regime onde as fronteiras não podem inibir a proteção. Então, é curioso observar, enfim, que, né, no âmbito da propriedade intelectual, as primeiras convenções internacionais onde os Estados se comprometem a determinadas regras envolvendo interesses individuais são as convenções de proteção às obras artísticas, enfim, que não data aí do final do século XIX. Enfim, o Brasil tem uma tradição na proteção das obras artísticas, enfim, ela sempre envolvido nesse debate internacional, sempre signatário das principais convenções. Então, nosso regime jurídico, nossa estrutura jurídica sempre foi muito positiva. Há uma diferença grande entre, né, direito bem positivado e direito bem aplicado. Enfim, a gente tem um direito bem positivado e não necessariamente bem aplicado. Enfim, mas o fato é que a nossa estrutura, né, jurídica é uma jurídica de tradição, ela é continental europeia, ou seja, a gente adota o que a gente chama de direito de autor e não copyright, enfim, porque são dois regimes diferentes, ou seja, o direito de autor ele tem uma proteção mais bem firme com relação
aos interesses individuais do criador. Então, diferentemente do copyright, que protege mais a comercialização da obra do que esses direitos individuais, mas a gente adota esse modelo na continental europeu, enfim, vindo da escola humanística francesa. Então, isso se reflete em todas as obras artísticas, incluindo a fotografia. Tem a Constituição brasileira, né? Ela teve a preocupação de, no capítulo mais importante da nossa Carta Política, que é da garantia dos direitos individuais, assegurar lá no artigo 5º, né, a proteção aos direitos aos criadores, ou seja, então todo criador tem um monopólio sobre a sua obra, então o direito está dentro do rol dos direitos fundamentais, o que fez com que o Constituinte entendesse, né, e elevar esse direito a um patamar bem elevado de proteção no âmbito do que a gente chama das cláusulas pétreas da Constituição, que são imutáveis, né? Então só podem ser evitadas por nova Constituinte. Então tem todo um regime difícil de alteração, onde, né, os direitos de autor, né, o direito do criador está ali inserido. E isso se reflete na nossa legislação interna. A gente tem uma lei específica, a Lei 9.610, vocês devem conhecer bem, onde ali a gente tem um rol, né, de proteção para não só o criador, a obra e as suas formas de utilização. A fotografia está lá no rol das obras protegidas, enfim, esse rol ele não tem pretensão nenhuma de ser exaustivo, ele é meramente exemplificativo, e a fotografia está ali, né, das suas diversas formas de manifestação, está ali devidamente apresentada. Então, existe um padrão de proteção bem expressivo, né? A lei ela define, né, que autor é somente pessoa física, né? Isso se reflete, evidentemente, com relação ao autor da fotografia, que é o fotógrafo. Então, você tem a possibilidade de transferir a gestão desses direitos patrimoniais para um terceiro, mas a sua autoria ela é um direito inalienável. Então, fica preservado, né? Sempre preservada. Ele sequer pode ser objeto de negociação. Ou seja, é o que a gente chama de negócio nulo na origem. Quer dizer, não tem como transigir sobre isso. Ainda que a gente, né, ouça, enfim, bastante, principalmente da história da música, onde um fulano de tal pegou, né, dividiu a autoria de determinada obra com outro, enfim, essa história faz parte do folclore das obras artísticas, enfim, são exemplos pontuais, enfim, de uma história daquela criação, enfim, que em nenhum momento tem papel ainda interferir nesse dispositivo que pode ser invocado a qualquer momento, né? Inclusive, eventualmente, numa relação torpe dessa natureza, que eventualmente tenha ocorrido por força de algum tipo de ocupação, algum tipo de ter sido compelido algum tipo de medida dessa ordem, mas o fato é que isso pode ser, né, objeto de discussão a qualquer momento, e o que assegura sempre ao autor a sua faculdade de assegurar a sua autoria, né? Como eu disse, tem a possibilidade da pessoa jurídica ser titular, mas titular do direito patrimonial, e a forma de se identificar ela é sempre a mais abrangente possível. Ou seja, não necessariamente o pseudônimo é uma característica que a lei assegura, enfim, da mesma forma que o ineditismo é uma outra forma, a forma de você se apresentar publicamente é uma faculdade exclusiva do criador. Enfim, assim a lei estabelece de uma forma bem ampla, bem diversificada. Importante dizer que a lei, né, ela segura direitos morais que também são de natureza inalienáveis, enfim, a possibilidade de reivindicar a qualquer momento, enfim, direito à integridade da obra, direito à modificação se exclusiva uma prerrogativa do criador, enfim, ou seja, ele pode autorizar desde que esteja de acordo com a forma pela qual ele se sente confortável, né? Inclusive retirar de circulação, que é um dispositivo assim muito pouco usado, porque na verdade confere algumas obrigações para quem requer esse tipo de coisa, mas até a possibilidade de retirar de circulação algo que foi previamente utilizado e autorizado é uma faculdade. A gente pode até falar mais um pouquinho sobre esse dispositivo que por conta da sua particularidade, ele é pouco utilizado. Hoje,
com a possibilidade da reunião de obras ser, talvez as ferramentas tecnológicas ajudarem, apesar de você reunir o seu acervo de uma forma melhor, mais barata, enfim. Tem um dispositivo da lei que fala da faculdade do autor ter acesso a um exemplar único. Às vezes, uma determinada fotografia que foi feita, entregue, vendida, e eventualmente não se ficou cópia, os negativos se foram, qualquer coisa parecida, a possibilidade de ter acesso único a esse exemplar para fins da reunião da sua formação artística também é um dispositivo que está no rol dos direitos morais. Então, a lei, né, esses direitos morais são todos direitos inalienáveis e o que permite a circulação econômica da obra são os direitos patrimoniais. Essa estrutura de lei, ela é uma estrutura que repete as estruturas das convenções internacionais, que o Brasil é signatário, enfim, os países têm a liberdade de conferir mais direitos, mas jamais menos direitos que estão assegurados nas convenções internacionais. No Brasil, a gente tem um rol de direitos patrimoniais, que é a possibilidade de você autorizar a reprodução, a inclusão em produção audiovisual, a distribuição eletrônica, enfim, o armazenamento de dados, enfim, emprego em sistemas óticos, toda e qualquer forma de utilização da obra, ela está assegurada dentro desse rol de direitos patrimoniais, que também tem caráter exemplificativo. No que tange especificamente a fotografia, né, ela tem lá conferida, né, um dispositivo, um capítulo para ela, enfim, é curtinho, mas está lá, enfim, no artigo 79, onde ele, né, diz que é na faculdade do autor da obra fotográfica o direito de reproduzir, né, e colocar à venda, observada, né, as restrições, eventualmente as restrições da exposição, dependendo de como foi captada a imagem. No prazo de proteção legal da obra fotográfica é de 70 anos, enfim, vocês já devem saber disso, está no artigo 44 da lei, é contada a publicação da fotografia. O que é publicação? É uma boa pergunta, porque vamos entender o termo publicação. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Depois desses 70 anos, aí a fotografia cai em domínio público, é isso? Cai em domínio público, ou seja, essa é uma característica da propriedade intelectual. Se durante um determinado período, né, o caldo cultural, né, todo aquele momento histórico que aquele autor viveu, todas as ferramentas que ele teve, né, decorrente daquele momento da sociedade e aquela percepção que ele teve para captar determinada obra artística. Ele tem conferido naquela oportunidade uma proteção exclusiva. Ele, depois de ser, pela característica da propriedade intelectual que faz parte desse caldo cultural, depois de determinado momento ele devolve para a livre acesso, né, e pertencimento da identidade cultural daquela comunidade, daquele país, daquela sociedade, enfim, a sua obra. Então, nós estamos falando de 70 anos corridos. Todos os sucessores, durante esse período de 70 anos, se valem desses direitos patrimoniais e do exercício desses direitos, ou seja, os sucessores do autor, o prazo de publicação, o prazo de proteção da obra fotográfica é diferente, por exemplo, do prazo de proteção das obras musicais, que conta da morte do autor. No caso da obra fotográfica e das obras audiovisuais, era a data da sua publicação. E aí vamos entender publicação, o momento pelo qual ela é tornada pública, em algum momento. Então, você pode ter uma determinada obra que está, né, inédita, enfim, você não dispôs ainda, então o prazo de publicação ele tem que ter um marco temporal. E o marco temporal é o momento que ela é publicizada. O Brasil não adota qualquer tipo de regime de registro, isso é importante, ou seja, o registro não é constitutivo de direito para nada, ou seja, a obra está protegida no momento que ela é concebida. Isso gera muita conversa sempre, porque as pessoas têm a percepção de que se tivesse um local de registro estaria mais assegurado o direito. Ele cria uma presunção, mas não necessariamente um fortalecimento do direito, porque não necessariamente ter ferramentas burocráticas é da característica do criador, e é por isso que a lei assegura a proteção no momento que a obra é concebida.
Mas, enfim, mas tem o seu papel, enfim, mas a gente não existe um regime de registro, nem um local obrigatório para se depositar suas criações. Hoje, né, as ferramentas de tecnologia abriram novas possibilidades para a obra fotográfica, né? E não há como não falar de obra fotográfica sem falar, talvez, daquela questão que mais controversa surja, né, no momento da captação, que é o problema da relação da imagem, né, com a obra fotográfica. Então, e é interessante observar, tanto a imagem quanto o direito autoral estão no mesmo patamar de proteção constitucional, né, e o que significa dizer que o contexto vai determinar muito o que é violação de um, o que é violação do outro. Mas é interessante observar, né, que há uma característica dos direitos de imagem, que é um dos elementos do direito à personalidade, que está previsto no Código Civil e na Constituição, nos primeiros artigos, que é considerar a dignidade da pessoa humana, que é um dos atributos onde a imagem está inserida, um princípio constitucional. Significa dizer que, às vezes, ela está numa situação mais privilegiada do que a obra artística, quando você faz o cotejo né, dos dois institutos. Então, isso sempre gera muito questionamento, enfim, vocês devem viver isso bastante, né? O direito à personalidade é um direito muito caro, não só aos institutos civis, mas dentro do contexto do que é direito individual protegido, dentro do âmbito das cláusulas pétreas, né? Então, e é um direito protegido desde o Império. Então, isso é uma coisa que dá muita confusão. Sem querer te interromper, mas já interrompendo. Você sai para fotografar, está na rua, fotografa uma pessoa. Você pode usar a foto? Você fala, o que você chama de uso? Oi? O que você chama de uso? Expor? Posso fazer um livro e colocar aquela fotografia? Posso fazer uma exposição e colocar aquela fotografia? Nesse caso concreto, não. Você tem a pessoa pode, então, processar se eu fizer isso? Pode. Aí a gente entra numa discussão que é os limites do que é público, o limite do que é captação. Essa discussão ela é permanente, por exemplo, quando você fala com imprensa e captação de imagem. Não necessariamente a imprensa tem autorização de todas as imagens que ela disponibiliza. Quando estão falando de imagem, né,